Salmo 3. Abre sua Bíblia no Salmo de número 3, para a gente refletir. Enquanto você abre, eu vou te explicando já para as mulheres, né? Porque mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então elas vão abrindo a Bíblia e me ouvindo. Os homens, só depois que abrir a Bíblia que consegue ouvir, né? Nós somos assim, né, irmãos? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, aquele que você já ouviu falar bastante dele, aquele que matou o Golias, matou aquele gigante. O rei Davi estava numa situação muito difícil quando escreveu esse salmo. A Bíblia mostra que ele estava fugindo do seu próprio filho que queria matá-lo. Então você imagina a situação desse camarada pelas montanhas de Israel, se escondendo pelas cavernas para poder fugir da morte. Davi, então, no Salmo de número 3, escreve as seguintes palavras: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de minha alma, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Irmãos, nós vemos um Davi aqui no versículo 7, meio bravo. Quebra os dentes dos meus inimigos. Ele estava revoltado com aquele negócio de ficar correndo e os seus inimigos aumentando e o povo querendo matá-lo. E ele fala com Deus ali meio bravo, né? E nós aprendemos que não pode ser assim. A religiosidade nos ensina que nós temos que abafar os nossos sentimentos. Se nós estamos com raiva, finge que não está. Finge que não está com raiva, você não pode sentir raiva. A religiosidade às vezes mostra para nós que nós não podemos expressar o que nós sentimos. Nós temos que abafar aquilo que estamos sentindo, guardar no coração e ficar às vezes com raiz de amargura, mas não podemos falar. Já o mundo lá fora diz que você tem que falar, porque se você sente, é bom. E o seu sentimento, só pelo fato de você estar sentindo, ele é bom. Então você tem mais é que falar, postar nos stories do Instagram, mostrar para todo mundo o que você está sentindo. Por isso que tem tanta idiotice nas redes sociais, né? Porque as redes sociais deu voz às idiotices desse mundo, e todo mundo acha que é formador de opinião, e todo mundo coloca as maiores asneiras lá, porque já que eu estou sentindo assim, eu posso falar. O mundo diz, expresse o seu sentimento porque ele é bom. A religiosidade diz, abafa os seus sentimentos, finge que eles não existem. Enquanto que os salmos nos ensinam, ore os seus sentimentos. Davi aqui está orando o que ele estava sentindo. Nós precisamos orar o que nós sentimos. Nós precisamos saber lidar com os nossos sentimentos. O sentimento dele no versículo 7 é um sentimento duro. Quebra os dentes dos meus inimigos. Tira esse povo, mata todo mundo que está me perseguindo. Ele falando com Deus. Nós precisamos ter a intimidade tamanha com Deus, a ponto de nós abrirmos o nosso coração de verdade para Ele. Eu estou destacando esse versículo 7 porque ele é o único do qual eu não vou comentar na pregação. Nós vamos falar do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Mas o 7 fica para o nosso coração, para nós aprendermos a falar com Deus o que nós sentimos, ao invés de sair falando para o mundo. Porque muitas vezes estamos até influenciando as pessoas a se afastarem de Deus. Mas, aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, e o sentimento do qual nós vamos falar hoje é o sentimento mais primário do ser humano. É o primeiro sentimento que você sente quando sai lá da barriga da mamãe. Que você começa a ficar meio apavorado e chora, porque ali agora você não está entendendo o que está acontecendo. É o medo. Irmãos, nós vivemos tempo de medo. Nós vivemos em meio a uma pandemia. A maioria de nós, há 2 anos atrás, nunca tinha nem ouvido essa palavra. No máximo, a gente ouvia falar de epidemia, mas pandemia, o que é isso? Há mais ou menos 1 ano atrás, mandaram fechar tudo, irmãos. E o povo começou a sentir medo. Eu tenho a minha mãe com 69 anos de idade, você imagina. O medo está com a gente a todo tempo, se você tem comorbidades, ou mesmo se você não tem, você ama alguém que tem, e a dificuldade de nós enfrentarmos uma pandemia. As dores emocionais que isso traz para nós, o fato de nós estarmos isolados. Para você ter uma ideia, quando Deus queria castigar o povo, Ele separava o povo.
Quando vinha o exílio, era para quê? Para o povo se separar. Porque a separação, o distanciamento, traz enfraquecimento. É ou não é? O que fortalece é a união. O que fortalece é a junção das forças, a soma das forças, a sinergia criada pela força de 1 mais 1, que dá mais que 2. Porque nós juntos somos muito mais fortes do que cada um com a sua força separado. E nós começamos a sentir medo. E esses dias estava marcado para eu vir aqui falar para vocês, e veio uma enchente aí, e diz que machucou bastante a cidade de vocês, né? Há um ano atrás, em Manhuaçu também, machucou muito a nossa cidade. E uma coisa atrás da outra, e o medo vai tomando conta. Irmãos, o medo é um sentimento que tem, como eu disse, o mais primário do ser humano. E hoje eu gostaria de ajudar vocês a ter uma aula sobre como lidar com o medo com o professor Davi. O medo em si mesmo não é ruim, porque o medo às vezes nos protege. Tem 2 tipos de medo. O medo que me protege, que é aquele medo que eu vejo o carro vindo na minha direção, eu saio da frente do carro, eu tenho uma atitude específica, eu sei de onde vem meu medo, tenho medo do carro me bater, então eu consigo raciocinar e me proteger daquela ameaça. Mas tem um segundo tipo de medo, que é o medo acrescido da ansiedade, a qual Jesus falou, não andeis ansiosos. É quando a gente acha que vai acontecer algo ruim o tempo todo, é quando a gente acha que só a gente está isolado no mundo, quando a gente acha que as pessoas não nos amam, quando a gente começa a cair em depressão, quando a gente alcança até o nível da síndrome do pânico. Nunca houve na história da humanidade, pelo menos não há registro, de tantas pessoas sofrendo com transtornos da mente, transtornos da alma, dos sentimentos, como há hoje em dia. Jovens que poderiam estar aí trabalhando na UMP, mas estão trancados nos seus quartos com medo, sofrendo com síndrome do pânico. Se você já conversou com alguém que passou por uma experiência dessa, você vai assustar, irmãos. Os sintomas são terríveis. E as pessoas sentem medo, os mais variados tipos de medo. Então, para a gente entender, o medo saudável é o medo específico, que nós sabemos de onde vem, sabemos o que fazer para nos proteger. Mas o medo acrescido da ansiedade é o medo que te confunde, você não sabe de onde ele vem, e ele te faz deixar de tomar atitudes. É mais ou menos como se você está na frente de um carro, o carro vem, você sente o medo específico daquele carro e sai. Mas depois que o carro passa, você continua achando que algo catastrófico vai acontecer. Esse segundo sentimento é algo que doentio, que pode trazer para nós prejuízos grandiosos. Davi vivia aqui uma situação de 2 medos. O versículos 1 e 2, ele fala, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E eles estão falando, Senhor, que não há em Deus salvação para mim. Primeiro, Davi sofria ameaça física. Se ele fosse alcançado por seus adversários, eles iam matá-lo. Provavelmente Davi tinha motivos para ter mais medo do que nós temos hoje. Porque nós temos um vírus invisível, nós temos ameaça à nossa economia, nós temos ameaça de emprego, nós temos uma série de medos que pode estar permeando a mente das pessoas. Mas Davi tinha uma galera com espada para matá-lo, era um negócio mais tenso. Eu imagino, né? Acho que aqui ninguém está correndo de um exército. Mas Davi ainda tinha um medo que era pior do que esse medo físico. É que agora Davi estava sendo, ali no seu psicológico, atacado com palavras que o povo dizia, não há em Deus salvação para ele. O Senhor se retirou dele. E Davi conhecia muito bem a história de Saul, o seu predecessor, o rei que antecipou a Davi, o qual Deus se retirou dele. Imagina se Davi não tinha esse medo. Vai que Deus retira o Espírito Santo de mim. O que aconteceu com Saul depois que o Senhor se retirou de cima de Saul? O fim de Saul foi muito trágico. Davi conhecia essa história. E as pessoas iam falando, ele não presta, não há em Deus salvação para ele. Eu acho que esse medo era um medo que doía mais na alma de Davi. Irmãos, não tem nada pior do que o Senhor se retirar de nós. Eu tenho tido o privilégio de sair pregando por muitas igrejas. E a coisa que eu mais tenho medo, pastor, é de pegar o microfone, vir para a frente do povo e o Espírito Santo não está sobre mim. Eu falo, Senhor, por favor, não retire de mim o seu Espírito, porque eu não consigo dar nada para esse povo. E sempre que eles me chamam para sentar na frente, eu fico olhando, como eu fiquei olhando para vocês aqui durante o louvor, e tentando orar por vocês e falar, Senhor, cada um tem uma necessidade lá no seu coração, eu não conheço, mas o seu Espírito visita o coração de cada um, através das palavras que o Senhor mesmo dá. Eu não sei quais são os medos desses irmãos, eu sei quais são os meus e olhe lá. Davi tinha medo.
o medo físico. Davi tinha esse medo emocional de que o Senhor o deixasse, de que não houvesse mesmo salvação para ele em Deus. Qual é o seu medo? O meu medo é o medo de altura, irmãos. Isso é um medo clássico, né? Eu não tenho medo só da altura. Eu tenho medo de ver alguém perto de altura. Eu não preciso nem eu chegar, não. Se eu ver o Henrique chegando ali perto da altura, eu já fico assim, ô Henrique, você está chegando muito perto, cara. E eu começo a afastar, é um medo terrível. Mas ainda bem que né, esse medo me protege. Mas existem muitos outros medos. Tem gente que tem medo de barata. De barata eu não tenho medo, não. Eu tenho uma certa antipatia. Eu prefiro manter uma certa distância. Tem gente que tem pavor, tem medo de barata. Tem gente, irmãos, que tem medo do coronavírus a ponto de não fazer nada, quase que não está nem respirando. Porque cada respiro, cada inspirada que a gente dá, é o risco de nós estarmos trazendo para dentro do nosso organismo um vírus mortífero. E tem gente que leva isso ao máximo, de tanto medo que quase que nem respira, né? Tem pessoas que têm medo de perder o emprego, tem pessoas que têm medo da morte, porque não sabe para onde vai, não sabe como será depois. O maior medo do ser humano é o medo da solidão. O medo de ficar sozinho, não ter a quem amar e nem ter quem o ama. Sabe por quê que esse é o nosso maior medo? Para nós que somos crentes, nós sabemos por quê. Porque nós fomos criados para amar. Nós somos criados para amar e ser amado. A nossa primeira missão é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos e até como Cristo nos amou. Nós fomos criados para isso. O projetista da nossa vida nos projetou para isso. Por isso que o nosso maior medo é a solidão. Não ter a quem amar e não ter quem nos ama é a pior coisa que pode acontecer para nós enquanto seres humanos. Tem gente que tem medo de amar também, porque um dia já amou e foi decepcionado e se entristeceu e agora fica com medo de abrir o seu coração novamente. Tem muitos medos. Eu não sei qual é o seu, e se você sabe, que bom, você já deu um primeiro passo para saber como lidar com ele, e é isso que eu quero tratar com os irmãos, hoje em 4 passos. Primeiro passo, vá em frente. Segundo passo, realoque a glória. Terceiro passo, veja o substituto. E quarto passo, lembre-se das pessoas. Davi começa o salmo dizendo, está crescendo o número dos meus inimigos, os meus problemas estão aumentando, Senhor, a ameaça está crescendo. E no versículo 3, ele usa uma palavra que muda toda a história. E talvez hoje seja o dia de você usar essa palavra para mudar o curso da sua história. Talvez o seu medo te assola, você tem vivido infeliz, com medo de não conseguir casar, de não conseguir ter filho, ou se tem filho, de não conseguir criar o filho, de que ele se torne um cidadão de bem, os medos que permeiam a nossa alma. Davi olhou para os seus medos, falou com Deus, mas no versículo 3, ele disse, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. O primeiro passo de Davi, vá em frente. Queridos, quando ele diz que o Senhor é o seu escudo, dizem os estudiosos que o escudo que Davi está falando aqui, não é o escudo, aquele que você usa num braço com a espada no outro, para lutar. Ele está falando que o Senhor é o seu escudo, daqueles escudos que cobrem o corpo inteiro, aquele escudo que envolve o corpo, e que juntamente com os outros guerreiros, aquele escudo é feito para você ir em frente. O Senhor é o nosso escudo, que nos protege quando nós obedecemos a ordem dEle, de continuar vivendo, de continuar tendo ousadia, de continuar servindo, de continuar amando apesar das dores, de continuar ajudando, de continuar fazendo bem. O irmão falou aqui, faça o bem. O apóstolo Paulo diz, não cesse de fazer o bem, porque no seu tempo colherás o fruto. Lá em Gálatas 6, se eu não me engano. O continuar da vida, a sequência das coisas, o levantar da cama, o abrir da janela, o abrir da cortina, o sol entrar, e a gente levantar, escovar o nosso dente, arrumar o nosso cabelo e sair para a vida. Mesmo que os medos nos assolem, nós não podemos nos prostrar, porque o Senhor é o nosso escudo. E Ele não é o escudo que nos livra da fortaleza inimiga, não. É o escudo que nos livra na fortaleza inimiga.
É o escudo que você vai andando, e à medida que você anda, o Senhor vai sendo fiel. À medida que você não cessa de andar, o Senhor vai te abençoando, vai te ajudando. Você vai adquirindo força durante o processo. Às vezes a gente espera ficar forte para começar a fazer algo. Irmãos, a gente só fica forte fazendo algo. Obrigado pelo amém, irmã. Amém dá uma fortalecida, né? Amém mesmo. Eu venho postergando há muito tempo para fazer exercício físico. Passei o ano passado inteiro só comendo e trabalhando dentro de casa, sentado. Fico esperando ficar forte para começar a fazer alguma coisa. Esse ano eu falei assim, não, eu vou começar a fazer esse negócio. Eu cheguei até aqui no médico, o médico falou, rapaz, você tem que fazer alguma coisa. Seu coração vai só enfraquecendo. E no primeiro dia de academia, irmão, doía tudo. E eu me dava um medo daqueles ferros. Eu falei assim, mas eu tenho que encarar, né? Tem que começar lá e tal, já está melhorzinho. Já estou melhor do que estava. É assim, irmão. Você está esperando a UMP ficar joia para você começar a participar? Você tem que entrar no negócio, que a roda vai girando, a gente vai se fortalecendo, as coisas vão acontecendo. O Senhor é o nosso escudo, é o escudo que nos abençoa dentro da obediência. É quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, é que Deus nos vai mostrando os caminhos que nós vamos rompendo. E não estou falando só das coisas de Deus, não. Da sua vida familiar, da sua vida profissional, de tudo que nós precisamos realizar nesse tempo. É tempo de medo, e é no tempo de medo que surgem os heróis. E o nosso herói, o Senhor Jesus, Ele nos dá poder para que a gente possa romper com tudo aquilo que atravessa o nosso caminho. Eu quero te dar uma notícia muito interessante. Imagina você, se o general fala lá com o escudo, o Senhor é o nosso escudo. O escudo que funciona o quê? Com a obediência. Quando o general manda o soldado, siga em frente. Se você não seguir, o que vai acontecer? Os soldados que seguirem em frente serão livrados na fortaleza inimiga, mas o que ficar para trás vira presa fácil. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A obediência a Deus é muito difícil, mas a desobediência é impossível. Obedecer a Deus é difícil, mas desobedecer a Deus é impossível de dar certo. Você vai morrer. E o inimigo não vai ter pena. Mas aquele que obedece o Senhor, que confia, o Senhor é o meu escudo. Ele é o meu escudo. E eu vou em frente. Primeiro passo, quer enfrentar seu medo? Faça como Jesus no Getsemane. Estou com medo, pai. Estou com medo. Se der para o Senhor me livrar desse cálice aí, não vai ficar ruim não. É até bom, se o Senhor puder me livrar desse cálice, negócio de cruz, eu estou achando que esse negócio vai doer demais. Pai, vamos pensar direitinho, de repente nós temos aí um outro jeito. O medo de Jesus ali, abrindo seu coração para o Pai em oração, se possível for, livra-me desse cálice, mas, é o mesmo porém, mas, seja feita a sua vontade. E ele foi para a cruz, irmãos, e ele foi para a cruz, e ele enfrentou o seu medo. Nós precisamos levantar de manhã, e enfrentar o nosso medo todo dia, e ser vitoriosos, porque o Senhor é o nosso escudo. Amém? Aí, gente, um amém bem forte. Aleluia. O escudo que o Senhor é o tipo de escudo que funciona mediante a obediência. Primeiro passo, vá em frente. Segundo passo, realoque a glória. Repete comigo, vá em frente. Realoque a glória. A palavra realocar significa tirar de um local e colocar no outro. Irmãos, não é raro que a gente coloque a nossa glória, a nossa alegria, a nossa razão de viver, o nosso prazer em coisas finitas. Não é raro que eu e você olhemos para as coisas que temos, ou aquilo que somos, e comecemos a nos gloriar, a nos alegrar, a colocar isso como ídolos, porque nós somos excelentes fabricadores de ídolos. É um minutinho que a gente dá de bobeira, a gente cria um ídolo. E o versículo 3 ainda, Davi diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. O Senhor é a minha glória. Eu tenho motivo para me alegrar, diz Davi. A glória que é o Senhor. Gente, você já viu uma pessoa bonita? Vocês estão vendo um agora. Para nós que somos muito bonitos, é muito fácil nos gloriar na nossa beleza, né? Nas suas belezas, brincadeira. Você já viu uma moça que tem um cabelo muito bonito?
cabelo dela é tudo para ela. Se ela deixar, o cabelo dela vira tudo para ela. Pessoa que tem um olho verde assim, né? Tudo ele quer que os outros vejam o olho, porque o olho dele é muito bonito. Quem tem dinheiro então? Quem tem muito dinheiro? É fácil de colocar a sua glória no seu dinheiro. Quem tem poder político? Nós que somos presbíteros, né? Ó, presbítero chegou, hein? A gente fica até mais assim. Ó, né, presbítero? A gente chega, ó. É fácil para a gente que fala aqui na frente, para quem toca, fazer das coisas finitas dessa terra a nossa glória é algo que nós fazemos facilmente. No entanto, Davi, queridos, ele está fugindo do seu próprio filho, sabe por quê? Deu ruim a vida de Davi. Ele era um rei poderoso, popular, com poder político. Davi mandava prender, mandava soltar lá em Israel. No entanto, ele perdeu o seu reino, seu filho estava te perseguindo para matar, seu filho estava o perseguindo para matá-lo, ele não tinha mais o trono, ele não tinha mais como se gloriar no trono. Ele não podia mais se gloriar no fato de ser um bom chefe de família, um bom pai, porque seus filhos, um abusou sexualmente da outra filha, e o outro matou o outro filho, e Davi agora estava arruinado, não podia bater no peito e dizer, eu sou um ótimo pai, minha família é perfeita. Davi também não podia mais se gloriar na sua popularidade, porque antes, quando Saul, as mulheres de Israel cantavam, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, ele era popular. Ele dava autógrafo, tirava selfie com a criançada. Se fosse no tempo de hoje, Davi era um homem popular, mas agora não. Agora ele estava se escondendo. Foi necessário que ele perdesse essas glórias terrenas, a sua reputação moral. Davi não podia mais bater no peito e falar, eu sou um homem moralmente correto, porque ele sabia que ele tinha se deitado com uma mulher casada, e depois pior, colocou o esposo dessa mulher na frente da guerra para morrer. As mãos de Davi estavam sujas de sangue, irmãos. Ele não tinha mais em que se gloriar. E eu te falo, querido, não espere Deus tirar de você aquilo que te dá essa estabilidade aparente, para que você venha confiar no Senhor, para que você venha se gloriar no Senhor. Às vezes Deus precisa tirar de nós algumas coisas, porque a gente pisa em cima de uma prancha, em cima d'água, e acha que está estável. Aí vem um vírus minúsculo que nem sequer pode ser visto, e mostra para a humanidade inteira, não há estabilidade para ninguém. Não importa o quão inteligente você seja, não importa quantos diplomas você tenha, quanto dinheiro você tem no banco, não há estabilidade para ninguém. Eu sou Deus. Só no Senhor há verdadeira estabilidade. E por quê? É fácil a resposta, porque o Senhor, nosso Deus, é a única coisa que não é finita. Todas as outras coisas nas quais nós nos gloriamos são coisas que acabam. E ainda que não acabem enquanto você está aqui na terra, o dia que você se for, elas acabam. Mas o Senhor não. Mas o Senhor não. O Senhor, nosso Deus, nunca acaba. E a vida nele é vida abundante e eterna. Então, quer se gloriar em algo, gloria-se no Senhor. Agora Davi diz, a situação está feia para o meu lado. Muitos são os que dizem de minha alma, não há salvação para eles em Deus. Os meus inimigos crescem. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Por isso, sigo em frente. Porém, tu, Senhor, és a minha glória. O que acontecer comigo daqui para frente está bom, porque o Senhor é a minha glória. Você está com medo de perder o quê? O emprego? Você está com medo de quê? De acontecer o quê? Se tem uma coisa que nunca vai acontecer, meu querido irmão, é o Senhor te abandonar. E se Ele é a sua glória, se Ele é a sua plataforma de apoio, se é nele que você está firmado, você está garantido para vencer seu medo. Você não precisa temer nada. Não precisa temer nada. E nós vamos nos gloriando em cada coisa. Tem gente que se gloria assim, não, eu faço o melhor pudim da família, faço o melhor bolo de chocolate da família. E aquilo ali se torna a glória da pessoa. Esses dias conversando com um policial, ele falou, cara, eu sou policial há 20 anos. E eu nunca tinha sido chamado a atenção por um superior meu. E eu tinha um orgulho disso, eu me sentia assim, o melhor policial de todos, porque ninguém chamou minha atenção. Aí essa semana eu fui chamado no gabinete do meu superior, e ele me colou sabão. E eu achei foi bom, porque Deus tirou de mim a minha glória, para eu saber que é no Senhor que eu tenho que me gloriar,
não nas minhas conquistas, não na minha capacidade intelectual, não na minha capacidade de influência, não na minha capacidade financeira, nem em qualquer outra coisa, mas no Senhor. Davi agora, não importava se eles diziam que não havia salvação para ele em Deus, não importava se eles diziam que Davi não prestava, não importava o que eles diziam, importava o que Deus dizia. Não importava servir a eles, mas servir a Deus. Não importava a aprovação deles, mas a aprovação de Deus. Se o Senhor levanta a minha cabeça, a quem temerei? Aí, esses dias atrás eu fui andar no stand-up paddle. Quem não sabe o que é? É uma prancha grandona, bem estável. Ela não é... Eu falei assim, vou subir nesse negócio. Um gordinho subindo em cima, não ia dar certo. Ainda tive a brilhante ideia de levar meus 2 filhos comigo. Chegou lá no meio aquele negócio. Na hora que no começo eu tomei muito cuidado. Subi com muito cuidado. E aí nós fomos bem, você vai remando em pé assim. Aí depois você começa a se sentir seguro naquilo. Aí eu estava no meio da lagoa assim, eu falei assim, agora eu estou craque nisso aqui, rapaz. Vou acelerar agora. Aí fui, daqui a pouco, pá. Você imagina o tombo, né? Ainda bati o remo na cabeça do meu filho. E tive que voltar nadando a lagoa inteira, porque eu não conseguia subir naquele negócio. E eu falei, não tem jeito não, irmãos. Aquele que não se gloria no Senhor, que não coloca a sua confiança no Senhor, que não tem no Senhor a sua certeza, ele certamente vai cair. Primeiro lugar, o medo te assombra, siga em frente, porque o Senhor é o seu escudo. Segundo lugar, realoque a glória, tire a glória daquilo que está, da onde você está colocando, em qualquer que seja o lugar, e glorie-se no Senhor, porque Ele você não precisa ter medo de perder, porque Ele jamais te abandona. Qualquer outra coisa que você coloque a sua glória, vai alimentar o seu medo, e vai te deixar mais inseguro ainda. Em terceiro lugar, veja o substituto. Davi diz, Senhor, tem crescido o número dos meus inimigos, muitos são os que levantam contra mim, muitos são os que dizem de minha alma não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória que levanta a minha cabeça. E aí no versículo 4 ele vai dizer, no versículo 4, com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha que interessante. Davi clama ao Senhor, mesmo sendo ele, tendo sido tão falho, irmãos. Uma das coisas que nos dá medo é o senso de culpa. Davi aqui venceu o seu senso de culpa. Ele sabia do seu passado, ele sabia que ele não era capaz, ele sabia que ele não tinha mérito suficiente para Deus o ouvir. Mas ele diz, eu clamo ao Senhor e ele me responde do seu santo monte. Por que ele respondia? Porque Davi era um cara bom? Um cara perfeito e certo? Não. Ele respondia por causa do santo monte. E o que é que tinha no santo monte? O tabernáculo. E lá no tabernáculo o que é que tinha, irmãos? O lugar do sacrifício. E Deus o respondia, não porque Davi era correto em tudo que fazia, mas por causa do sacrifício que se fazia lá no tabernáculo. E esse sacrifício era o sacrifício que apontava para a plenitude dos tempos, lá no Calvário, do sacrifício de Cristo por nós. Ele é o nosso substituto. O medo muitas vezes nos assola, porque nós ficamos buscando em nós perfeição, nós precisamos ter o mérito, nós precisamos conseguir, mas eu não consigo. Eu tento, mas não consigo, nem vou tentar mais. Tenho medo de fracassar novamente, querido. Não é por causa do seu mérito. O Senhor está contigo, não é porque você fez as coisas certas, não. Porque de fato, se Deus olhar para o nosso mérito, nós estaremos condenados. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso substituto. Nós precisamos olhar para o santo monte. Nós precisamos olhar para o tabernáculo, para o lugar do sacrifício e lembrar de Jesus. Deus respondia para Davi por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Se você deixa a sua culpa, se você deixa a sua culpa te fazer ter medo, não vai dar certo porque eu não sou bom, vai dar tudo errado porque eu faço as coisas erradas sempre. Você precisa olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para ele e falar assim, tá. Eu reconheço. Igual o publicano. O rapaz leu aqui a parábola do publicano e do fariseu, né? Lembra do fariseu? Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sou muito bom, eu sou muito santo. Até imposta a voz, né? Aí o publicano falou assim, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não sou nada.
É isso que Davi está falando. Eu olho para o santo monte, o Senhor me responde. Não é por causa de mim, não é por causa do meu mérito, não é porque eu sou bom, mas é porque o Senhor é comigo. Ele provou o seu amor na pessoa de Cristo, lá no Calvário. Olhe o substituto. Davi, ali, estava desfrutando antecipadamente já, né? Porque o sacrifício, Davi está no Velho Testamento, o sacrifício de Jesus viria séculos depois. E nós, que agora já vimos, já aconteceu a vinda de Cristo, nós às vezes achamos que não vai dar certo porque não somos capazes, porque temos culpa no cartório, e temos mesmo, né, irmãos? Se nós vasculharmos o nosso coração, é uma máquina de produzir maldade, de pensamentos ruins. Só a misericórdia de Deus, através do sangue purificador de Cristo, é que pode nos ajudar a vencer o nosso medo. Olhando para o nosso substituto, nós percebemos que há uma possibilidade de seguir em frente, realocando a glória e com os olhos em Cristo. E em quarto lugar, Davi continua falando. E aqui é muito interessante de ver, porque se você está passando ou já passou por uma situação de medo, de insegurança, de tristeza extrema, de incerteza do amanhã, você vai saber o que Davi passou aqui. Olha para você ver. Davi narra o crescimento das suas dificuldades. A vida dele estava difícil. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória que levanta a minha cabeça. Eu oro ao Senhor e Ele me responde do santo monte. E aí no versículo 6 ele vai falar um negócio interessante, ó. No versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi estava no estágio, irmãos, maravilhoso, que é o pós-medo já. Davi agora já estava dormindo. Você já passou a noite sem dormir com o medo de amanhã? Com a incerteza de que as coisas não estão bem? Ou então você dorme, mas no outro dia acorda cansado, porque sua mente não desligou 100%. Por causa de tantas coisas que estão acontecendo na sua vida e as suas emoções não te permitem ter uma noite de sono. E você pensa no que pode acontecer de ruim. E aquilo te tira a capacidade de se desligar, de dormir em paz. Davi está falando aqui, ó, eu deito e pego no sono e até ronco. E eu durmo é tranquilo, porque o Senhor cuida de mim. Eu espero, queridos, eu espero mesmo, pelo otimismo que Deus colocou no meu coração, que se tiver alguém nessa igreja aqui, que está passando por uma situação de não estar conseguindo dormir, a partir de hoje, no nome de Jesus, aprenda, entenda, receba do Espírito Santo de Deus, a confiança do Senhor ser o seu escudo, do Senhor ser a sua glória, de você olhar para o substituto que já levou o peso sobre ele, e você poder dormir essa noite, e dormir bem, e dormir tranquilo, e acordar amanhã revigorado, refrigerado, com a paz que só o Espírito Santo pode dar. Davi não está falando aqui, eu deito e durmo, não. Ele está falando aqui, eu deito e pego no sono, e depois eu acordo, porque o Senhor me sustenta, Ele cuida de mim no meu dormir, cuida de mim no meu acordar, e eu estou com Ele, Ele está comigo, e está bom demais. Está bom demais? Tem um exército ainda correndo atrás dele. É porque agora Davi não vive mais pautado pelas circunstâncias. Ele não está mais olhando para o que está acontecendo, se tem pandemia, se tem... Não. Ele está firmado no Senhor. Não estou dizendo, irmãos, para a gente ser ignorante. Falar assim, não tem nada a ver, não vou usar máscara também não vou passar álcool em gel na mão, não, que eu sou... Não é isso, não. Não é isso, não. Estou falando para nós termos paz interior, força de saber que o nosso Deus é tudo para nós, e Ele está conosco em toda e qualquer situação. E quando você chega nesse estágio, muita gente para aí. Quando você se trata e você fica bem. Não é assim? Eu estou com, sei lá, pneumonia. Vou lá, o médico me dá o antibiótico, eu tomo, me trato, fico bem. E quando eu fico bem, o que aconteceu? Acabou a história. Mas Davi não. Davi dá o quarto passo, que é o passo mais desafiador. Que ele vai dizer, eu deito, me pego no sono, acordo, o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Olha, vamos ler esse versículo junto? Versículo 6, eu até grifei ele aqui. Queria que a gente lesse bem forte, bem bonito. Mesmo com o abafar da máscara aí, que a gente consiga ler. Vamos ler, versículo 6, olha que legal, ó. Olha o que Davi diz, enquanto os seus inimigos cresciam, seus problemas aumentavam. Versículo 6, 1, 2, 3 e já. Não.
todos os lados. Mas eu não estou com medo mais. Eu já venci, eu já estou bem. Eu estou bem. E muita gente vai falar para você assim, o importante é você estar bem. Já viu? Os psicólogos hoje em dia falam assim, você está bem? Estou. Então tá ótimo. Porque você nasceu para ser feliz. Né? Não é isso que o meu Deus me fala. Não é só isso. Davi continua e lá no versículo 8 ele diz, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O quarto passo, lembre-se das pessoas. Irmãos, uma vida egoísta é muito fácil de levar. Você buscar ficar bem, atender às suas pequenas necessidades, para ser feliz só você e você mesmo, não é tão difícil assim. Mas se lembrar das pessoas. Davi era um líder que amava. Davi era um pastor, era um homem que amava a gente. Era um homem que queria o bem do povo. Davi era um rei, o maior rei da história de Israel. Davi não se contentava apenas em ficar bem com o seu interior, dormir e pegar no sono, não. Davi estava preocupado com as pessoas e o povo Deus. Tudo bem, eu estou bem, o Senhor me tratou, o Senhor me cuidou, mas e as pessoas de Israel? Absalão é um homem mau, se eu morro, Absalão vai reinar sobre esse povo, é o seu povo, Senhor, sobre o teu povo a tua bênção. Dizem que o maior inimigo do amor é o ódio, mas o maior inimigo do amor é o medo. Porque quando nós temos medo, nós procuramos cuidar de nós. Estou com medo? Vamos lá. Lembra quando mandou fechar as coisas? Todo mundo foi para o supermercado comprar um monte de comida e pôr na sua casa? Com medo, a gente não pensa no coletivo, a gente pensa em nós. Mas quando nós amamos, nós passamos a tirar os olhos de nós e olhar para o próximo. Esse é o segundo passo. Porque toda a lei se resume, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Nós queremos cumprir a metade só. Porque Deus é perfeito e não é tão difícil amar a Deus nesse sentido. Só que tem um problema, né? 1 João capítulo 4, 18 a 21 diz assim, no amor não existe medo. Porque o amor, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que é aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Seria muito fácil para Davi bater no peito e falar, eu já durmo, eu já estou bem, já venci a insônia, não estou mais preocupado com os meus inimigos, estou de boa na lagoa. Mas o que ele diz? Senhor, e o povo? Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a bênção. Abençoa o povo, Deus. Abençoa o povo, Deus. Porque Davi sabia que o verdadeiro amor lança fora o medo. E o medo o fazia pensar só em si. Mas agora ele estava tomado de amor. E o jeito definitivo de vencer o medo é em comunidade e em amor. Irmãos, tem uma coisa que está preocupando todo mundo. Todo mundo não, mas está preocupando uma galera crente aí. É o esfriamento no pós-pandemia. Das pessoas que ficaram afastadas. Aqui eu estou achando legal demais, porque a igreja está cheia, né? Então assim, que bom. Mas tem muitas igrejas que o povo não voltou. E não é que não voltou porque está com medo da aglomeração, não. Porque vai em todos os lugares. Só na igreja que não. É uma crise que a igreja vai passar agora e nós vamos ter que saber como é que vamos lidar com isso. Colocar no coração do povo o amor pela comunidade. Porque é em comunidade que o Senhor nos ensinou a viver. E nós não sabemos viver de outro jeito não, irmãos. Porque é assim que Ele escolheu para nós vivermos. E Jesus só enfrentou a cruz, só venceu o seu medo, porque Ele nos amou. Aquilo é uma atitude de amor, porque Ele é o amor personificado em uma pessoa. Jesus é o próprio amor. Por isso que Ele é o exemplo perfeito. E porque Ele sabia que depois do túmulo havia uma ressurreição esperando por Ele. E eu quero dizer para vocês, queridos, que depois de qualquer batalha, depois de qualquer luta, depois de qualquer medo que o Senhor venha te permitir passar, há um novo nascer do dia. Depois de qualquer noite que o Senhor permitir que você passe, há um novo alvorecer, há um sol para nascer depois da escuridão. E você não precisa temer, porque o Senhor é contigo. Amém? Graças a Deus. Vamos lembrar? Siga em frente. Realoque a glória. Veja o substituto. E lembre-se das pessoas. Você consegue repetir comigo? Siga em frente. Realoque a glória. Veja o substituto.
E lembre-se das pessoas. Vamos tentar falar juntos agora? Amém. Essa era a minha missão aqui hoje. Fazer vocês pegarem esses 4 pontos e com eles aplicar na sua vida, querido. Que Deus te dê muita coragem. E lembre-se que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é saber lidar com o seu medo. Aprender a lidar com os seus sentimentos. E o medo é um dos sentimentos que mais nos aterroriza. Que você possa meditar nesse salmo. Que você possa se lembrar quando Davi diz que os seus inimigos cresciam. Que você possa se lembrar qual tipo de inimigo tem crescido na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia. E que você leia esse salmo como uma oração e se lembre que o Senhor é o seu escudo. A sua glória, que levanta a sua cabeça. E que você pode clamar que Ele do seu santo monte responde. Não porque você merece, mas porque o seu substituto já pagou o preço por você. E que no final, querido, você se lembre das pessoas que Deus te deu para cuidar. Talvez tem gente que tem com tanto medo, que nem para sair de casa para vir ouvir essa palavra veio. Mas você pode ir até ele. Talvez você pode ligar para um amigo e falar, e aí, camarada, como é que você está para esse começo de semana novo? E se ele te demonstrar alguma incerteza, insegurança, você fala, eu queria te falar a respeito do Salmo 3, para que você aprenda a lidar com as dificuldades que a semana trará para você. Você vai ser vitorioso. Eu vou ler um poema aqui rapidinho. Com ele eu me despeço. Eu fiz aqui de rabisco mesmo, mas é com muito carinho para a vida de vocês. Amigo, seu doutor, estou aqui para te falar que sentir medo faz parte, só não vai paralisar. Se Deus é o teu escudo, você pode caminhar. Ele vai te proteger. Siga em frente, vá. Cuidado para não cair na armadilha de se gloriar. Nas coisas finitas da terra, isso tudo vai acabar. Realoque a glória no Pai. Ele é quem pode salvar. Veja o substituto que enfrentou a cruz por te amar. Eu deixo o meu boa noite. Obrigado. Espero em breve voltar. Sou grato pelo convite. Obrigado por chamar, mas antes da minha partida, só quero te alertar. Lembre-se das pessoas que Deus te deu para cuidar. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Siga firme, mocidade, e não deixe a tocha apagar na sua mão. Deus abençoe.